risco de mercado e o novo coronavírus. Depois de falar sobre risco de liquidez e risco de créditos na crise do novo coronavírus, hoje a gente vai falar aqui sobre risco de mercado. Do que ele trata, como afeta seus investimentos, como conversa com a crise. Para começar a falar sobre risco de mercado, vamos entender o que de fato é o mercado. A gente escuta falar sobre ele em tudo quanto é conteúdo sobre investimentos e coronavírus. E às vezes parece que o mercado é um grande monstro, ou que existe um oráculo escondido decidindo o preço dos ativos no meio da crise. Só que não é nada disso. O mercado é feito por todo mundo que compra e vende alguma coisa. Por exemplo, o mercado de bicicletas é feito por todos que compram e por todos que vendem bicicletas ou algum derivado. Fábricas, lojas, consumidores, ciclistas esportivos, ciclistas, donos de oficinas de bike e por aí vai. No mercado financeiro é a mesma coisa. As pessoas compram e vendem ativos financeiros. Deu para entender? Bom, agora vamos para aquela que é conhecida como a principal regra de funcionamento de um mercado, que é a lei da oferta e da procura. De acordo com essa lei, se muita gente estiver vendendo ou ofertando um ativo e pouca gente estiver procurando por ele, o preço começa a cair, até que mais pessoas achem interessante comprar. É o que aconteceu na crise do novo coronavírus, já que tinham muitos investidores nervosos em relação ao futuro das empresas, ou simplesmente precisando de dinheiro. Mas o contrário também é possível. Se existisse muita procura por um ativo e pouca gente interessada em vender, o preço começaria a subir. O que o risco de mercado tem a ver com isso? Risco de mercado pode ser entendido como o risco de que o preço de um ativo seja alterado na avaliação dos participantes do mercado, mudando o equilíbrio de preços encontrado entre as pessoas que compram e vendem ele. Esse risco envolve a possibilidade de oscilações de preço tanto para cima quanto para baixo. Em linguajar financeiro, a gente também fala em volatilidade. Essa é outra palavra que você deve ouvir muito durante a crise do novo coronavírus. Quanto mais o preço de um ativo oscila e foge da média de preços dele, maior é a sua volatilidade. Por exemplo, pensa em duas ações cujo preço tem girado em torno de R$20 nos últimos meses. Em uma delas, o preço sobe para R$21, depois cai para R$19 e recupera para R$20. Em outra, o preço sobe para R$24, cai para R$16 e depois recupera para R$20 também. A primeira tem menos volatilidade que a segunda e dessa forma tem menos risco de mercado. Agora, apesar do nosso exemplo estar concentrado em ações, todo tipo de ativo é sujeito ao risco de mercado, mesmo os da chamada renda fixa, que também foram afetados pela crise do novo coronavírus. Se isso te soar estranho, aqui no nosso canal você pode entender essa dinâmica no nosso vídeo que questiona: renda fixa é fixa mesmo? Quando a gente fala em risco de mercado, é importante diferenciar duas situações. Para aproveitar nosso exemplo do começo do vídeo, imagina que você investiu o seu dinheiro em uma empresa de bicicletas e virou sócio dela. Existe o risco de que ela não consiga acompanhar a concorrência, de que tenha uma gestão financeira ruim, ou até de que as tendências desse mercado não se confirmem. Isso é um risco específico daquela empresa ou do mercado onde ela atua. Uma forma de proteger suas aplicações do risco específico é diversificando seus investimentos, ou seja, evitando colocar todos os ovos na mesma cesta. Mesmo assim, não existe carteira de investimentos que pode ser considerada sem risco, já que existem outras situações nas quais a diversificação não é suficiente. Isso acontece quando o país ou o mundo passam por um problema maior, onde todos entram na dança. Aí já é um risco chamado de sistemático. Esse é o caso da crise do novo coronavírus. Como a gente disse, essa crise certamente altera o equilíbrio de preços entre a oferta e a procura no mercado como um todo, já que muita gente quer vender seus ativos. Isso acontece, muitas vezes, simplesmente porque as pessoas e empresas precisam de dinheiro. Mas, no caso dos ativos com mais risco, acontece também porque os investidores avaliam que o valor justo deles passa a ser mais baixo dentro da nova realidade. As expectativas quanto à capacidade das empresas de gerar riqueza foram impactadas. Primeiro,
porque muitas delas precisam lidar com o rombo financeiro causado pelos meses de maior impacto da pandemia. Depois, porque elas vão se ver inseridas em uma economia mais fraca, atingida por retração e desemprego. E, além disso, porque vão encontrar uma nova realidade social, cultural e de consumo, para a qual vão ter que se adaptar. Mas não só as perspectivas mudam, como a volatilidade cresce, porque fica mais difícil de fazer avaliações. Pensa comigo, informações positivas e negativas chegam rápido e, a cada notícia nova, as projeções para o futuro dos negócios podem variar bastante. Quanto tempo vai durar a pandemia? Qual é a segurança do entorno político e social? Como tem se comportado a curva de infecções? O que é descoberto de novo sobre o vírus? Como as lideranças e a economia global estão reagindo? Isso sem falar em um elemento adicional de nervosismo. Esses questionamentos que a gente fez aqui são centrais para a avaliação dos ativos, mas algumas vezes é o nervosismo quem toma conta. Pronto! Agora que você já tem uma ideia do que é o risco de mercado e de como ele se faz presente durante a crise do novo coronavírus, é hora de falar sobre como ele atinge as suas escolhas de investimento. Todos os investimentos estão sujeitos ao risco de mercado, mas ainda assim, existem os que são mais ou menos sujeitos a ele. A escolha de quais ativos você vai colocar na sua carteira e em que proporção vai fazer isso vai depender do seu perfil de risco, dos seus objetivos e do seu horizonte de investimento. Para objetivos de curto prazo e perfil conservador, você já deve saber, investimentos de menor risco. Depois disso, conforme o perfil, uma parcela pode ser direcionada para investimentos com mais risco de mercado, que podem te remunerar no longo prazo por essa exposição. Mas é claro, não existe nenhuma garantia de que isso aconteça. E, como a gente já mencionou, nunca dá para esquecer de diversificar a aplicação da sua grana. Buscar olhar o todo da sua situação é imprescindível. E para isso, contar com a ajuda de um especialista pode ser interessante. A hora é de manter o pé no chão e pensar no que é importante para você. É isso aí, pessoal! Bons investimentos! E higienizem bem as mãos. Usem suas máscaras e, se possível, fiquem em casa.